Estamos começando mais um Jornal Entrevistas. Eu estou aqui ao meu lado com Luiz Barros. Vamos começar Jornal Entrevistas na companhia de Luiz Barros, publicitário e escritor de um livro importantíssimo sobre as fazendas da Alta Sorocabana. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Jornal Entrevista, Luiz. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a produção do seu livro. Qual foi a ideia de retratar as fazendas antigas de café do Vale do Paranapanema e principalmente da Alta Sorocabana? A ideia, na verdade, partiu minha e de um amigo meu que é possuidor de algumas fazendas aqui da região. Ele queria escrever um livro sobre a fazenda dele. Então, pesquisando algumas fazendas da região, nós tivemos a ideia de fazer esse histórico da fazenda dele, que é aqui em Cardoso de Almeida, uma das mais antigas da região, juntando também com outras fazendas, né, antigas, como você disse, fazendas de café, né, principalmente depois da chegada da estrada de ferro Sorocabana. Ô Luiz, na introdução do seu livro você coloca o sertão do Paranapanema. Quando alguém lê esse termo, o que deve remeter à pessoa? O que é o sertão do Paranapanema? Antigamente, essa nossa região, ela era tratada assim, que existia somente a última cidade, que era Campos Novos, e depois de Campos Novos até Presidente Epitácio, não era tratado como a região do Vale do Paranapanema, e sim sertão do Paranapanema. Inclusive era o sertão desconhecido, né, habitado por indígenas ferozes, que era assim que se tratava nos mapas antigos, mapas de 1850, né? Inclusive, quando você fala de índios, né, você faz referência nos seus livros aos índios guaranis, né, divididos em caiuás, chavantes, caiacangues, né, os índios coroados. Qual que era o perfil desses índios, as características culturais deles? Bom, ao contrário de que muitos imaginam, eles eram, em sua maioria, eles eram nômades. Eles não ficavam num só lugar, tinham poucas aldeias fixas, né? Esses índios, eles trabalhavam na floresta, eles caçavam, pescavam e, exaurindo algumas coisas ali, eles partiam para uma outra região. Então eles não ficavam fixados assim exatamente numa aldeia X e tal, até por conta de que hoje, tirando Tupã, né, nós não temos assim ali era uma aldeia específica de índios, né? Inclusive tem uma curiosidade nisso, que o nome Paranapanema, que é do rio Paranapanema, é um nome indígena também. E é interessante porque é um nome bonito, né, Paranapanema, mas ele significa rio estéril, que não se pescava muito, não tinha muito peixe na época. E os índios deram esse nome ao rio. Tá bem. E quando se fala de índios, a gente pode dizer assim que os índios aqui da região teve um grande rival ou um grande sanguinário, que foi o coronel Francisco Sanches. Exatamente. Inclusive ele era proprietário da fazenda Palmitão. Nós possuímos alguns mapas antigos da época. Era um coronel e na época não é que ele tinha a mente fechada, né? Por exemplo, ele era inclusive contra a chegada, a passagem dos trilhos da estrada de ferro Sorocabana aqui na nossa região, por conta de que ele mandava na estrada boiadeira, que por sua vez ele também que construiu, de Campos Novos a Presidente Epitácio, e ele tinha a maior tropa de muares, carros de boi que alugava, né, para os tropeiros da região, e também ele cobrava pedágio nessas estradas para os seus homens aí defender os transeuntes de antigamente contra os índios e esse tipo de coisa. Então ele era uma pessoa assim contrária à estrada de ferro Sorocabana. E quando a gente vê a ocupação desse espaço, mencionar Teodoro Sampaio, que é um baiano que veio desbravando o rio Paranapanema, a gente já tem uma figura de um estudioso na questão geológica do estado de São Paulo. Ao contrário do coronel, que tinha uma posição mais autoritária, mais fechada em relação ao desenvolvimento. Seria isso, mais ou menos? Ou sim, não? Eu acho que você
Você foi muito feliz na sua colocação. A partir deste momento, 1886, a primeira comissão geográfica e geológica do estado de São Paulo, né? Teodoro Sampaio, ele desbravou realmente essa região e foi onde foram criados assim uns mapas mais específicos, mais elaborados aqui dessa região aí que a gente chama de Alta Sorocabana. Já que nós estamos aqui em Assis, você deve ser assisense, não perguntei, mas provavelmente seja. Qual que é a relação de Assis com a fazenda Taquaral? A fazenda Taquaral, ela pegava uma grande região aqui, né, inclusive parte de Palmital, de Platina, chegando até Assis. Essa fazenda, ela era do fundador da nossa cidade, que é o capitão Francisco de Assis Nogueira. Então a fazenda Taquaral, ela foi muito importante aqui para o nosso desenvolvimento, que nós também possuímos alguns mapas antigos das delimitações dessa fazenda, né, que, como a gente já disse, chegava até Palmital. E o capitão, na verdade, comprou essas terras, né, entre aspas, do José Teodoro de Souza, mineiro, né, e que também era escravagista de índios aqui na região, e tinha muitas terras aqui, até por perto de onde se encontra Presidente Prudente hoje. Quando a gente fala da estrada da boiadeira, para quem não sabe, era a estrada que permitia o fluxo de mercadorias, né, até o Mato Grosso. E posteriormente José Jorge, né, um italiano, ele vai dar continuidade aos trilhos da Sorocabana até o Mato Grosso. Qual que é a importância dele para a região? Então, exatamente, até por conta desse livro que fala sobre as fazendas, essa fazenda Cardoso de Almeida, José Jorge, que foi o italiano, o construtor da estrada de ferro que levou de Salto Grande até Presidente Epitácio, cerca de 400 quilômetros, ele ia também adquirindo terras, e foi onde ele formou, como ele já tinha se traçado onde ia passar a ferrovia, antes ele já tinha vindo para a região. Ele adquiriu algumas terras, foi quando ele formou essa fazenda Cardoso de Almeida, que é aqui perto, entre Assis e Paraguaçu Paulista, e na verdade era uma vila italiana. José Jorge foi um desbravador aqui. Então, não só na questão de fazendas, como da ferrovia, que ele trouxe o progresso para a região, e também ele trouxe a energia elétrica, inclusive a fundação da usina Pari, que é na sua cidade, em Palmital. Então esse personagem é muito importante. A partir da década de 10 até a final da década de 20, ele foi muito importante aqui para a região, trazendo progresso nesse sentido aí, de ferrovias, de fazendas, de criação de gado. Uma curiosidade nessa fazenda aqui de Cardoso de Almeida é que não era uma fazenda de café, era uma fazenda era uma vinícola enorme, com muitos alqueires. A ideia, inclusive, era fabricar vinho, e era uma fazenda italiana. O aviário que tinha na fazenda era enorme, ele trouxe várias plantas, várias aves da Itália, e era realmente uma vila italiana. Tinha um hotel muito grande, que era a Casa Sede, inclusive recebeu um príncipe da Itália aqui nos anos 20, a Aimore de Savoia. Então, assim, depois dali ele montou uma outra fazenda, que aí sim era uma fazenda de café muito grande, empregava muitos imigrantes italianos, que era a Fazenda Santa Lina. Aqui nas minhas mãos eu tenho o livro do Luiz de Barros, né? A produção sobre as fazendas de café da Alta Sorocabana, uma produção lindíssima, um trabalho maravilhoso. E quem quiser ter acesso a essa obra para ler essa bela produção, o que pode fazer, Luiz? Eu ainda tenho alguns exemplares à venda, que podem ser encontrados aqui em Assis mesmo. E também ele está disponível na internet. Antigas Fazendas da Alta Sorocabana. Esse livro a gente digitalizou ele, porque eu vejo assim, não adianta nada você fazer uma obra e as pessoas não terem acesso a isso, né? A uma riqueza de informações. É como você faz o seu trabalho, você colhe o seu material, você tem o seu site, mas você
disponibiliza isso, né? E gratuitamente para a população. E é isso que a gente deixa aqui, né? O nosso conhecimento, a nossa educação, a nossa cultura, a gente deixa isso para as pessoas. Então, assim, não é um livro... eu já fiz 8 livros da história da região. E esse livro assim, ele é bem acessível para a população também, nessa questão de estar hoje digitalizado e estar na internet. Então, eu conversei com o Luiz Barros, escritor, publicitário, que atendeu gentilmente aqui o pessoal do Jornal. Né? Muito obrigado, que nós possamos, né, conversar mais vezes, porque nós temos algo em comum. Nós somos apaixonados por fotos, por história, e acreditamos que a reprodução, né, desses fatos, a reprodução de imagens, ajuda as gerações futuras a conhecer um pouquinho do passado. Sim, aquela velha máxima, né? É preciso, na verdade, você conhecer o seu passado para você entender o seu presente e sonhar, planejar um futuro melhor, principalmente para as novas gerações.